também, né? Eu quero falar com vocês aqui nesta noite. Eu quero começar com uma pergunta. Quantos aqui amam a Deus? Quem ama a Deus aqui? Você ama a Deus, tá bom. Com que intensidade você ama a Deus? Ou eu vou se não tiver outra coisa. Já começa aí. É não, Vicente? Eu vou se der, né, se eu não tiver outra coisa. Com que intensidade você ama a Deus? Seu tipo de amor a Deus é aquele amor romântico, apegado às coisas belas, ou chega ao ponto do amor sacrificial, do amor que se entrega totalmente? Quantos amam a Deus aqui? Como é que é o seu tipo de amor? Eu amo enquanto está tudo bonito, enquanto está do jeito que eu gosto. Na hora que começa a apertar um pouco, aí já começa a mexer no amor, porque o principal problema do ser humano é uma coisa chamada ego. Eu vou até onde não mexa comigo, porque aquilo que sou, quem eu sou, eu não quero que mexa nisso. Eu quero continuar do jeito que sou. O amor que você tem é um amor de um convertido de verdade ou de um admirador da causa do evangelho, porém que não se envolve. Há muitas pessoas que acham bonito esse negócio de igreja, esse negócio de crente. Ah, é legal, os crentes é legal, eles estão certos mesmo, né? Mas isso aí não é para mim, não. Esse negócio aí não é para mim. Na palavra de hoje, nós vamos nos deparar com o Jesus que conhece quem éramos antes da nossa conversão e que continua a nos conhecer agora. É com esta palavra, é com este Jesus que nós vamos nos deparar agora. João capítulo 21, de 15 a 17. João capítulo 21, de 15 a 17, o texto está aí no telão. Depois de terem comido, outras versões falam depois do café da manhã, então isso reporta ao período da manhã, ao período em que eles ficaram um período sem comer. Perguntou Jesus a Simão Pedro, presta atenção nisso agora. Simão, filho de João. Simão, filho de João, presta atenção nisso. Amas-me mais do que estes outros? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas?
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Você prestou atenção? Volta lá no 15. Jesus se dirige a Pedro. Note como Jesus, porque aqui está um dos segredos, um dos enfoques da mensagem de hoje. Simão, filho de João. Me amas? Amas-me mais do que estes outros? Por que eu paro aqui? Jesus se dirige a ele como alguém que havia caído da firmeza do homem rocha e que havia sido fiel mais ao seu nome natural do que ao seu nome apostólico. Vai lá para João capítulo 1, versículo 42, e você vai entender o que eu estou dizendo. Nos versículos anteriores, André conhece Jesus. André leva seu irmão Pedro a Jesus. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de quem? De João. Olha o que Jesus está falando para o Simão agora. Simão, a partir de hoje, o teu nome está trocado. Tu serás chamado Cefas, isso está no aramaico, que quer dizer Pedro, que vai para o grego, que significa rocha, rochedo. Agora preste atenção. Jesus, nesse momento, lá de João capítulo 21, pode ir para lá de novo. Lá no momento de João capítulo 21, Jesus está conversando com Pedro, que teve um grande problema. E Jesus, ao conversar com esse Pedro, porque Pedro, quando teve o problema, e qual foi o problema de Pedro? Quem está afeito ao texto aí vai saber dizer. O que Pedro fez? Pedro negou. Todas as vezes que nós negamos a Jesus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando à nossa antiga natureza, ao homem natural, ao homem que ainda não tinha um chamado apostólico, ao homem que ainda não tinha um chamado para a conversão, um chamado para a vida eterna. Note que Jesus não conversa o Pedro e falou: Simão, filho de João. Aquilo que Simão estava era a característica de uma pessoa que ainda não tinha conhecido Jesus. Aquilo que Simão fez não é um ato de um homem e de uma mulher que são corajosos diante do Senhor Jesus, diante do desafio. Então, ele volta. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Pedro. Pedra, rochedo. Jesus volta às suas relações com o Simão de antes. Havia um tempo, e esse tempo ele está por volta de 3 anos e meio, porque Jesus começa seu ministério, e a Bíblia diz assim: sendo Jesus da idade de quase 30 anos, então ele não tem 30 anos ainda, e ele morre aos 33, então nós temos aí 3 anos e meio de ministério, e nós temos 3 anos e meio aproximadamente do Pedro, que estava andando com Jesus. Mas agora Jesus volta
ao Simão, filho de João. É o Simão antes das experiências, é o Simão antes de ver milagres, é o Simão antes de ver pessoas sendo ressuscitadas, paralíticos levantando, cego vem, surdos ouvindo, mudos abrindo, soltando a língua. Simão, ele abandona tudo isso, porque na hora do aperto, ele diz: eu não conheço aquele homem ali. E uma criada fala: mas você estava no meio dele? Não, eu não estava. Uma pessoa vira para ele e fala assim: o teu modo de falar, o teu sotaque te condena, isso é sotaque de Galileu. E sotaque de Galileu é diferente, dá para a gente saber esse regionalismo, a gente conhece. E Pedro fala: eu já falei, eu não conheço esse homem. E aí ele nega Jesus pela terceira vez. O lugar em que Jesus está, diz o texto que Pedro está ali se aquentando à beira do fogo, com outros soldados, outras pessoas ali. O lugar em que Jesus está e o lugar em que Pedro está, é uma distância suficiente para que os olhares se encontrem. E diz um dos evangelistas que Jesus olha para Pedro. O galo cantou, Jesus olhou, Jesus fitou Pedro. E aí Pedro, então, se dá conta daquilo que ele fez. E o que acontece com o Pedro? Depois disso, do olhar, chora. Ele sai dali e ele vai chorar amargamente. Você já viu um homem chorando em voz alta? Um choro de desespero. É o choro da pessoa que está profundamente traumatizada por ter negado. É o choro do remorso. Remorso é um dos piores problemas que o ser humano pode lidar. Remorso, porque há situações em que o remorso arranca o choro desesperado e é uma situação que não tem mais volta. É isso que está acontecendo. Jesus havia chamado Simão, filho de João, para ser o Pedro, para ser uma rocha, para ser firme. A graça de Deus o havia chamado para isso. Quem era o Pedro? Pedro era o mais intenso no meio dos 12. Pedro, em suas palavras, era o mais atirado, o mais ousado. Pedro disse: Senhor, mestre, embora todos se ofendam contigo, ou te neguem, eu jamais farei isso. Não foi o que Pedro falou? Pedro, não, Senhor, ainda que seja necessário morrer com o Senhor. Pedro, olha, os outros podem te negar, eu não vou fazer isso não. De modo algum eu vou fazer isso. É diante desse quadro que sai a pergunta mais intensa, mais profunda que Pedro ouviu. Pedro, você me ama mais do que os outros 11? Isso é forte. Porque Pedro falou, os 11 podem afrouxar. Eu não vou fazer isso. E aí Jesus lhe pergunta, amas-me
mais do que estes outros, que são os 11. Tem muita profundidade escondida aqui, irmãos. Eu não vou ficar aqui conjecturando, inferindo coisas, para a gente não cair o risco de extrapolar. Mas o Pedro, eu vou repetir, é o que falou. Os 11 podem negar. Os 11 podem se ofender. Eu não. Eu não. Eu sou firme. Pode contar comigo. Estou pronto para morrer com o Senhor. Você me ama, Pedro? Mais do que esses outros 11 aí? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Jesus, né? Apacenta os meus cordeiros. O texto ele vai trabalhar com duas palavras, cordeiros e ovelhas. Cordeiros, numa linguagem estudada, são os mais novos na fé. Pedro, eu quero que você apacente, eu quero que você cuide dos pequeninos, os novos na fé, os neófitos, aqueles que conhecem pouco. Saiba lidar, Pedro, saiba falar com esses que ainda estão começando no Evangelho. Para frente ele vai falar, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Ovelhas são aqueles que já estão há mais tempo, já conhecem mais. São palavras mais profundas, o trato é diferente. Não pode ser a mesma coisa simples, ainda um tanto superficial. Tem que ter mais profundidade. Nesse ponto, eu coloquei uma pergunta aqui. Quem éramos antes? Qual tipo de amor devotávamos a Jesus? Quem éramos nós antes? Antes da conversão, o que você dizia sobre Deus? Alguém lembra aí o que dizia sobre Deus antes da conversão? Alguém se lembra? Se você se lembra, fala aí. Oi? Nosso Pai Celestial. Mas era uma coisa assim meio longe, né, Neide? Deus é Pai? Sim, Deus é Pai de todos, né? Deus é um Pai. Ah, Deus é Pai. Ou então no aperto, né, alguém fala, ó, cuidado, hein? Podem te assaltar. Deus é Pai. Deus me livre. Então Deus é o Pai, Deus é o que livra. Talvez esse era o tipo de amor. Mas um dia a Neide conheceu Jesus. Um dia você e eu também conhecemos Jesus, porque ninguém nasce convertido, né? Nós nascemos teologicamente falando 50% propensos para a vida eterna e 50% propensos para o inferno. Na idade da razão, a gente decide. Se morrer lá na idade antes da razão, Deus, em seu grande amor, não tem julgamento para uma pessoa que não conhece, não discerne pecado. É óbvio que as pessoas salvam. Mas nós nascemos 50% com propensão para a salvação e 50% com propensão para não. Aí nós conhecemos Jesus. Como era nosso amor no começo da conversão? Como era a nossa dedicação no começo da conversão? Você diria que hoje você dá menos para Deus do que você dava no começo do Evangelho?
Quando você estava naquele primeiro amor, naquele envolvimento sobrenatural, que mexia com você, que falava com você, que arrancava lágrimas de você, quando você jejuava mais, quando você buscava mais, quando você se entregava mais, quando você dava tudo por estar na presença de Deus, não tinha nada que te tirasse, não tinha festa, não tinha nada, porque você tinha um compromisso, um amor primeiro, um amor bonito. E aí a pergunta agora vira-se para mim e para você. Jesus pergunta para você agora, e é o teu nome que ele está falando agora. Você me ama mais do que esses outros aqui? O amor que você devota a mim é maior do que o amor dos outros que estão aqui? Ou é o mesmo tipo do amor de algumas pessoas que estão lá fora? Deus é Pai. Deus é bom, Deus é justiça. Tem muita gente brava lá fora, injustiçada, e fala, mas Deus é justiça. Não sabe nem o que está falando, não entende nada. Que se Deus for justiça mesmo, e ele resolver julgar os dois lados da balança aí, de repente esse lado que está falando que Deus é justo, pode ser. Outro dia eu ouvi o vídeo aí, do pessoal, né, da avenida aí. Deixa eu ser um pouco não muito claro. Olha, o juiz vai julgar em segunda instância, nós não vamos sair daqui hoje. Aí, algumas pessoas disseram assim, Deus é fiel. Legal, né? Você está invadindo, está tomando a terra do outro e Deus é fiel. Ouvia-se no vídeo, glória a Deus. Glória a Deus. Que você está conseguindo pegar a terra do outro e a justiça está jogando isso lá para uma instância maior, para demorar mais um pouco. Se é esse tipo, Jesus está perguntando para você, você me ama mais do que esses outros aí? Você entende o que é amor mesmo? Amor não é essa coisinha bonitinha, de florzinha, de tudo, é um mar de rosas. Amor é negar a si mesmo. Quando eu digo que amo a Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. Deus é o primeiro na tua vida ou Deus é o primeiro quando dá? Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, todas as vezes que for possível. Porque tem momentos, Senhor, que eu sou o primeiro e eu não quero dar a primazia para o Senhor. Agora que já temos um encontro com o Senhor, nosso amor melhorou ou está pior? Está melhor? Graças a Deus. Esse é o pão que nasceu, saiu da fornalha agora. O problema, Heitor, é que nós temos alguns pães aqui que já saíram da padaria há mais tempo. O que acontece às vezes com pão que sai da padaria há muito tempo? Fica murcho, depois endurece, embolora. É até um ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Alguns crentes, depois de alguns anos, eles estão endurecidos, manchados de mofo. Nem estava no esboço. Como é que está a sua vida hoje? Quem é você? Tem até uma pergunta, né? Quem é você na fila do pão? E parece que dá certo aqui, né? Quem é você na fila do pão? Você é o que está quentinho ainda? Ou você é aquele que já está endurecido? Tem crentes que
você pode falar o que você quiser com ele. Ele não se deixa tocar mais. Ele está tão longe de Deus que o seu amor já esfriou. Isso é possível, irmãos, o amor esfriar? É possível. É possível. A igreja de Laodiceia já não tinha mais característica de igreja. Perdeu a característica. Note que o amor aqui é medido pelo tanto com que nos comprometemos, não pelo tanto que falamos, te amo, te amo, te amo. Quando eu tinha 1 ano de casado, Débora e eu fomos apartar uma briga de um casal que tinha uns 15 anos de casados. E a mulher brava reclamava, ele não me dá nada. Que não dá o quê, pastor? Essa mulher é uma reclamona, olha aqui, ó, peguei esse maço de flor, eu dei para ela, catou o maço de flor e jogou, toma a flor aí. Arrancou a flor do meio da água, me molhou a Débora, tacou na mulher dele, toma aí. Que amor bonito, né? Isso é um amor troglodita. Isso é um amor dinossauriano. Um amor brucutu. Calma, mulheres. Calma, né? Não vai falar isso para o seu, não vai virar para o seu marido e falar, é você. Não é agora, não. Segura aí. É isso? Gente, eu te dei. E taca na cara dele, taca na cara dela. Isso não é amor, não, irmãos. Isso aí é conversa fiada. O amor aqui é medido pelo tanto com que nos comprometemos com Jesus. É o tanto que estamos comprometidos com Jesus. Amém? Posso continuar ou já chega? Continua, né? É bom apanhar de vez em quando? Tinha um pastor aqui, Denis, semana passada, domingo, lá na porta ele falou assim, eu gostei daqui, viu, pastor? O senhor é um homem de coragem. Falar sobre santificação num domingo à noite com a igreja cheia, é que o senhor não viu a mensagem do domingo que vem. Que nem eu sabia que ia ser essa. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Trocou de cordeiro para ovelha, já expliquei isso. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? A conversa está com o filho de João ainda. Pedro, agora isso vai tocar, Pedro agora ele perde totalmente a resistência. Pedro entristeceu-se. Porque agora ele está sabendo, Jesus está forçando. Jesus está querendo arrancar algo mais profundo de mim. E não pense você que vir à igreja é para vir aqui para uma coisa superficial. Jesus quer arrancar algo mais profundo de você também. Enquanto você ficar no superficial, você está perdendo seu tempo. Enquanto você tiver um relacionamento com Deus, à base de que Deus é Pai, Deus me livre, você está perdendo o seu tempo. Ele não quer isso com você, não. Ele quer um relacionamento com você mais profundo. Um relacionamento, quando ele falar com você, ele provoque tristeza em você por causa do pecado. Por causa de alguma coisa que não esteja agradando a ele. Por causa de uma vida que já andou perto, mas agora está longe. Ele quer que você chore e fale, é verdade, eu estava longe, mas agora eu quero voltar, eu quero estar perto de novo.
Eu não quero que o Senhor me chame mais pelo nome antigo, pelo apelido que eu tinha lá no mundo, de Zé Pinguinha, de Zé isso, Zé aquilo, Maria não sei o quê. Agora eu quero ser chamado pelo nome que o Senhor me chamou. Naquele dia, naquele primeiro encontro que marcou a minha vida, eu quero ser chamado assim, Senhor. Pedro se entristeceu, porque pela terceira vez Jesus lhe pergunta: tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro não tem mais o que dar. Pedro revela tudo, porque ele sabe que Jesus conhece o coração. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Deu certo, deu certo. Pedro saiu dessa conversa transformado. Pedro saiu dessa conversa impactado. Eu gostaria que você saísse dessa noite aqui impactado com Jesus que perguntou para você: como está o teu amor? Como está o teu comprometimento com Ele? Você que está perdendo o seu tempo, colocando Jesus em segundo, você vai ficar assim até morrer e não vai para o céu não. Você está perdendo o seu tempo de verdade. Mas se você entende que tem uma vida eterna, e que tem um céu, e que tem um inferno, e que você não quer ir para o inferno, você tem que dar um salto. Coloque as tuas coisas no segundo e coloque ele em primeiro. Você entendeu? Amém? Pastor, é forte. Forte é o que Jesus falou no capítulo 6 de João. Aí o povo debandou, o povo foi embora de 100, de 200, de 300, de muita gente. E aí esse mesmo Pedro falou: mestre, o teu discurso foi muito pesado. O povo está indo embora. O que Jesus falou para Pedro? Você quer ir também, Pedro? Pedro pensou, né? Eu vou falar com Jesus, Jesus vai dar uma aliviada, né? Vai fazer uma massagem, massagear o ego desses que estão indo embora, porque afinal de contas, né? Jesus falou: Pedro, você quer ir embora? Ó, como diz o ditado, né? Lá fora. Porta da casa, serventia da rua. É o contrário. Mas você entendeu, né? Essa porta aí, meu querido, te dá acesso para a rua. Você quer ir embora? Você quer ir embora? Quantos querem ir embora aqui hoje? Levanta a mão. Ah, até que tá bom. Para quem iremos nós? Tu tens. Só o Senhor, irmãos. Não tem outro, não. Não dá para levar assim a vida toda. Pedro falou isso tocado. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu não vou retroceder, Senhor. Quantos não vão retroceder aqui? Levanta a mão. Fica em pé se você de verdade não vai retroceder. Se você sabe que isso não vai dar em nada, vai embora. Nem espera a bênção apostólica. Pode ir. Mas se você acredita nisso, se você acredita nesse Jesus, Ele quer algo mais conosco. Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, meu Deus, nós não queremos Te amar da boca para fora. Nós não queremos dizer que amamos, mas a gente tem um monte de coisa para fazer primeiro. Nós queremos dizer que amamos porque nós temos o Senhor em primeiro.
Ajuda-nos, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Dá graça, meu Deus amado, para o teu povo. Despede-nos, Senhor, meu Deus amado, pensativos nesta palavra que ouvimos hoje, para a vida eterna, porque o céu é real e o inferno também é real. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor.